Fazer barulho. Boa noite, amigos. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando mais essa live. Hoje, tendo um enorme prazer de receber aqui o meu amigo, mestre em História, professor Ricardo Oliveira. Ricardo, é um prazer imenso tê-lo aqui comigo nessa noite, por ter aceitado esse convite e fazermos uma breve reflexão sobre a reinvenção em tempos de crise. Queria que você se apresentasse, cara. Boa noite, amigos, telespectadores, São Domingos e região. Eu queria agradecer a todos pela presença de vocês, que vocês estão chegando agora, que estão entrando agora. Queria agradecer também ao João Antônio pelo convite todo especial, que é um amigo de longa data. E vai ser um prazer muito grande estar aqui com você, filosofando sobre as coisas da vida. Um prazer muito grande e obrigado mais uma vez pelo convite. A gente tem a oportunidade de estar conversando sobre reinvenção, cara, e é interessante o momento de crise. E a gente vive hoje um momento de crise geral, não só nacional, mas mundial, que é uma pandemia. Só que a crise não é só isso. A gente tem crises pessoais, a gente passa por algumas crises. Essa talvez veio a aflorar porque como eu disse, geral, toda a população encontra-se no mesmo estado de crise, vamos dizer assim. Alguns lidam com essa crise de forma diferente. Alguns conseguem se reinventar nessa crise, e outros não. E é aí que a gente precisa fazer aquilo que eu costumo dizer, refletir sobre si mesmo, dobrar-se sobre si mesmo, refletir. A gente precisa flexionar sobre nossos pensamentos. E para a gente iniciar esse nosso bate-papo, eu queria que tu explicasse logo de início, como historiador que o é, o papel da história nisso tudo, para a gente entender a pandemia, já houve outras, a gente tem aí peste negra, a gente tem gripe espanhola, nos ensinaram alguma coisa com relação à pandemia, a gente pode tirar algumas lições? A história nos ensina alguma coisa com relação a isso? Sim, claro. A história está aí para nos lembrar de todas essas coisas, né? Dentro da história existe aquela ideia de que a história se repete. E o que nós estamos vivendo agora no século XX é exatamente como é que eu posso dizer, um extrato daquilo que já aconteceu no passado, com uma dimensão muito maior, já que a população aumentou. Você tem, por exemplo, agora no século XXI, essa questão dessa pandemia, né, que está, inclusive, tirando o sossego de muita gente, não é para menos, pessoas estão morrendo, pessoas... Só que no meio de toda dessa crise, dessa pandemia, a palavra pandemia, que vem do grego, né, a primeira, já que estamos aqui no momento filosófico, o Platão foi a primeira pessoa no mundo a utilizar essa palavra, só que quando ele usou a palavra pandemia, ela tinha um sentido genérico, né? Qualquer coisa que atingisse o mundo, fosse boa ou não, era uma pandemia. Então, eu gosto muito de um poema da grande Clarice Lispector, que ela diz o seguinte: a vida só é possível reinventada. A primeira vez que eu li essa frase, eu não achei que fosse uma frase tão importante, mas à medida que o tempo foi chegando, eu fui percebendo que faz todo sentido. A vida só é possível se for reinventada. Para a história, que registra todos os acontecimentos da humanidade, né, a história enquanto ciência, ela prova que tudo que nós temos hoje, tudo que nós somos hoje, foi fruto de reinvenções. Por exemplo, você tem uma peste negra no século XIII que dizimou um terço da população europeia, você tem, por exemplo, a gripe espanhola que atingiu cerca de 500 milhões de pessoas no mundo, né? São verdadeiras pandemias. Então, no meio disso tudo, a sociedade passou a refletir: olha, é preciso ter mais cuidados com a saúde, é preciso ter mais cuidados com a higiene pessoal. Então, a sociedade foi se reinventando, né? Essa palavra, esse verbo, reinventar, né, voltar atrás e fazer de novo, é uma maneira de a gente suprir todas as nossas necessidades, e assim o homem vai, entre aspas, evoluindo, né? É exatamente isso. Com todas o que nós estamos vivendo agora, ela vai provar exatamente isso para nós, né? Que a vida, como a aspecto disso, é possível se for reinventada. Verdade. A gente tem um papel importante da história, Ricardo, que eu costumo dizer que é fazer com que a gente olhe para trás
talvez não com aquele olhar tão saudosista, é, com tristeza por não ter vivido ali, não poder ter estado ali, mas sim com um olhar mais holístico, com um olhar também voltado para o futuro, para que a gente não venha a repetir erros que foram cometidos no passado, digamos assim. O Cortella, como eu já te disse, filósofo que eu gosto bastante, dos filósofos contemporâneos, ele cita isso algumas vezes para a gente olhar para o passado e para o futuro como se fosse uma comparação de um carro, como se a gente estivesse dentro de um carro. A gente tem ali dois retrovisores laterais e a gente tem um central, pequeno. Mas são dois retrovisores laterais também não tão grandes e um central também não tão grande. Mas a gente tem um para-brisa imenso à nossa frente. Então, para que a gente possa viver o presente, olhando para o nosso futuro, claro, no controle da nossa situação, a gente está ali na direção do veículo, né, na condução do veículo, mas com um olhar no passado também, um olhar não tão grande, mas um olhar que vá nos levar a evitar possíveis erros cometidos. E cheguei a falar uma vez, numa live com os colegas médicos, que a gripe espanhola em si nos ensinou algo sobre isso. A gente estava debatendo sobre a queda do pico, ou platô ali da curva da própria pandemia do Covid-19. Na gripe espanhola, teve manifestações, reincidências do vírus. A gente encontra pelo menos 3 picos do vírus na literatura. Então, era algo que a gente perguntava com relação ao Covid. Pode ter um novo pico? O passado nos mostrou que a gripe espanhola teve. No Covid, a gente ainda está tentando chegar no primeiro, achatar a primeira curva ali, e depois pensar nos demais. Mas a história tem muito a nos ensinar. Algo também que ela É verdade. nos deixa claro que é transitório, né? Eu acredito muito numa retomada da normalidade. Algumas pessoas dizem que não, que a gente vai viver uma nova realidade pós-Covid. Eu acredito que nós vamos ter uma retomada gradual da normalidade. A gente vai voltar à Sim. normalidade, a gente vai voltar a abraçar as pessoas, a gente vai voltar às famosas aglomerações, né? Vai voltar à normalidade. Uma hora vai passar. Mas a gente tem que ter muito cuidado para que chegue esse dia de uma forma mais rápida, para que a gente possa fazer que facilite, que esse dia se aproxime mais rápido, né? Então, É interessante isso. a gente... Pode falar, João, com vontade. Os alunos, eles nunca... Quando eu estava ministrando aulas sobre as grandes pandemias que assombraram o mundo, os meus alunos achavam que aquilo era apenas uma coisa que nunca ia se repetir. E a história se repete, ela está se repetindo de certa forma. Claro, de um jeito diferente. A gente tem mais cientistas, nós temos uma ciência que está evoluindo à medida que as doenças vão surgindo, as necessidades vão surgindo, porque para a história, nós somos frutos disso, dessa reinvenção. Quando o homem ainda vivia lá nas cavernas, né, isso é pré-história, e eu gosto muito de ler a pré-história porque as pessoas acham que a gente não consegue aprender nada com ela, e eles estão totalmente enganados. Quando o homem vivia nas cavernas, ele percebeu uma coisa. Primeiro, viver em bando era importante, aumentava, né, os índices de sobrevivência, inclusive. Né, ele já viveu em média 30 anos, no máximo. Então, isso ajudou muito. Ele percebeu com o tempo que aquela população que crescia, ela precisava viver em um ambiente também mais favorável, um ambiente mais limpo, um ambiente mais... Depois ele percebeu que não era mais tão interessante andar tanto, ser um nômade, e sim se fixar no lugar. Então, da necessidade humana é que vai nascer essas descobertas, a reinvenção é fruto da nossa necessidade. Eu crio algo que vai suprir a minha necessidade. E em tempos de crise, é mais ou menos assim que funciona a economia, é mais ou menos assim que funciona na religião, inclusive, né? Você tem cultos feitos pela internet, enfim, usando as redes sociais. Então, reinventar é preciso. Quantas e quantas empresas, né? O delivery, por exemplo, estão ganhando dinheiro nesse momento. Então, crise para alguns, sucesso para outros. Novas profissões surgem, né? Existe aí uma pesquisa que diz que, pelo menos nos próximos 10 anos, muitas das profissões que existem hoje, pelo menos 30% delas vão deixar de existir, mas novas profissões passarão a existir. Quem diria, por exemplo, que um dia existiria uma profissão chamada piloto de drone?
lá em Hollywood, por exemplo, que tiraram os helicópteros e passaram a usar os drones. Então, é disso que a humanidade, é assim que a humanidade vai se construindo, ela vai se reinventando, né? É dessa necessidade. As crises sempre vão abrir a nossa mente para suprir as nossas necessidades e assim as descobertas vão tomando de conta. João? Verdade. A gente vai lidar agora com uma situação que eu chamo de situação de desconforto. Estava todo mundo bem acomodado, estava todo mundo bem acostumado. A gente finalizou ali o ano 2019 e começamos 2020, como sempre começamos os anos, otimista, vontade de criar, com vontade de fazer coisas novas, diversos planos. E aí vem uma situação de desconforto e nos tira daquele local de comodidade, ou seja, do real local de conforto. E agora nós vamos lidar com desconforto. Nas crises, para algumas pessoas, são momentos de, como você bem disse, são momentos de oportunidade, são momentos de se reinventar e criar coisas novas. Mas a gente tem pessoas que não souberam lidar com essa crise, não estão sabendo, melhor dizendo, lidar com essa crise. Algo que eu tenho dito, que o número de infectados, ele vai subindo e o número de pessoas com problemas psicológicos o acompanha. Então, a gente tem muita gente, digamos, deixando de viver. E quando eu digo deixar de viver, não é devido às orientações de saúde. Algumas pessoas até confundem. Não preciso usar máscara, eu não preciso ter cuidado com o contato físico, eu posso seguir minha vida normal. E vivem uma pseudo-normalidade, digamos assim. Estão vivendo a sua normalidade, quando a gente não está ainda na total normalidade, que queríamos e esperamos chegar logo. Então, quando a gente nutre essa sensação, a gente parte para dois extremos. Eu sempre disse que a gente tem que ter cuidado com esses extremos. A gente tem que ter cuidado com o vírus e a gente tem que ter cuidado com o nosso psicológico. A gente não pode deixar de viver. E eu gosto de citar uma célebre expressão do Mário Quintana, que viver e morrer é algo mais complexo do que às vezes a gente acha. E uma das suas célebres expressões, ele diz: mora pronto, e acabo. Morreu o que me importa. O diabo é deixar de viver. E aí É verdade. O diabo é deixar de viver. Verdade. A gente acaba percebendo que a gente nasce, eu como profissional da saúde posso relatar isso aqui com conhecimento de causa. Quando a gente nasce, a gente, o médico dá um tapinha ali nos pés do bebê, no bumbum, e ele dá a sua primeira expirada, né? E ali começa a vida, né? Externa, fora do útero da mãe. Ali, E já começamos chorando. fora ali do útero da mãe, né? Essa é a vida externa. E aí, quando a gente termina ali, que a gente está próximo a findar a vida, a gente começa a caminhar para o último suspiro. A gente teve o primeiro inspiro e agora a gente caminha para o último suspiro. E aí a vida se encerra. E nesse trecho aí, entre os dois, a gente viveu ou nós deixamos de viver? Nós vivemos ou apenas fomos observadores da nossa vida? Essa introdução para tempos de desconforto, Ricardo, é necessária porque a gente não pode deixar de viver. A gente tem que viver. É verdade. Você fez eu lembrar agora de um grande escritor mineiro, o grande Guimarães Rosa. E Guimarães Rosa tem um poemento pequeno que resume bastante a angústia de milhões de pessoas no mundo, né? Que diz mais ou menos assim: viver é difícil. É só isso que ele fala. Viver é difícil. Eu não colocaria um ponto final no poemeto, eu colocaria uma vírgula e diria assim: viver é difícil, mas vale a pena. Eu acredito que esse desconforto, ele não está, como você bem falou, né, como profissional da saúde que você não é minha área, não entendo muito dessa coisa, mas o número de pessoas que não estão afetadas pelo vírus, mas que estão afetadas psicologicamente, é muito maior. Talvez os estragos sejam bem maiores, né, psicologicamente falando, do que
de qualquer outra forma. Então, quando o poeta fala que viver é difícil, eu concordo com ele, viver é extremamente difícil, e a vida se torna muito mais difícil com essa questão desse vírus. Como disse um jornalista outro dia, não lembro o nome dele agora, ele disse que o grande problema de lutar contra os vírus é porque eles são invisíveis. Estamos em uma guerra com uma grande desvantagem. Estamos lutando contra um inimigo invisível. Meu pai também costuma dizer isso. Então, acredito que esse desconforto, ele acontece não só pela doença, não só pelo psicológico, mas pelo modo leviano, como muitas pessoas tratam essa questão também. Eu sou assintomático, eu sou jovem, sou saudável, mas e a vovó? E o amigo que faz parte lá da zona do risco, como é que faz? Então, esse desconforto é complicado, mas eu acredito, como bom otimista, que a história vai registrar. Eu ainda vou chegar para os meus alunos e dizer: olha, no ano 2020 houve uma pandemia, mas passou. Passou, eu estava lá, eu sou um sobrevivente desse período. Vai passar. Como passou para Elizabeth, Elizabeth II, ela estava lá na época da gripe espanhola em 18 e 20, 1918, e ela sobreviveu a duas pandemias, Sem falar que houve também a gripe chinesa, que matou muita gente também. E mais uma vez, Elizabeth II sobreviveu, sobrevivente. Verdade. A gente espera, Deus, que tudo isso passe logo e a gente retorne à nossa normalidade. E falando sobre normalidade, tentando acompanhar aqui alguns comentários, professor Ricardo, eu queria até cumprimentar aqui o Marinaldo, que está fazendo algumas colocações aqui sobre algumas correntes epistemológicas também, progride superando as crises, se reinventando. Bem interessante a colocação dele. E a Sayonara está fazendo uma pergunta aqui, se você, quanto professor de história, o que tu acredita? Tu acreditas que a gente vai voltar à nossa realidade de antes, assim como eu acredito isso, defendo isso, mas você defende que a gente vai voltar à realidade de antes ou a gente vai viver uma nova realidade? A gente vai viver um pós-Covid, uma realidade diferente da de hoje? Olha, eu acho que nós vamos voltar à mesma realidade de antes, com uma diferença. Na próxima pandemia, nós vamos estar mais preparados. E porque a gente percebeu que nessa pandemia não se tratava de ter dinheiro, por exemplo. Tanto é que os Estados Unidos é a nação mais rica do mundo e não soube conter a doença da forma correta. Por que não? Porque ninguém estava esperando isso. A última grande pandemia que assombrou o mundo, que é inclusive chamada realmente assombrou o mundo, foi a gripe espanhola de 1918 a 1920, Foi nesse ano, nesses 2 anos aí. E ela é considerada, inclusive, por nós da história, como a mãe das pandemias, porque ela foi a primeira que realmente assombrou o mundo, Então, esquecendo aqui do termo pandemia em si, a origem da palavra, ela remete a algo que afeta pelo menos 2 continentes. A partir daí você tem uma pandemia, foge do controle, os governos ficam meio que sem saber o que fazer, mas a grande verdade aqui em cidades pequenas, médias, como Parauapebas, por exemplo, que é onde atualmente eu resido, eu sou aqui de São Domingos, mas trabalho lá, você percebe que os bares, as praças, a penhal, onde o pessoal gosta de fazer caminhada, é como se nada tivesse acontecido. As pessoas têm pressa de que as coisas voltem ao normal, no sentido de se abraçarem, no sentido de conversarem, de saírem para tomar e falar dos problemas e falar de política. Então, eu acredito que, sim, voltaremos à normalidade, da mesma forma como o mundo voltou à normalidade depois da gripe espanhola, depois da gripe chinesa, etc, etc. Ok? E aí eu quero complementar aqui dizendo que alguns vão voltar a essa normalidade mais fortes, que são aquelas pessoas que tiveram a capacidade, estão tendo a capacidade de se reinventar nesse momento de crise, e aquelas pessoas que vão voltar à normalidade de uma forma mais lenta, vão sair afetados da pandemia, bastante afetados. Então, a gente tem esses 2 grupos. Então, quando a gente fala sobre as situações de desconforto, também a gente pode refletir um pouquinho sobre a questão de comodidade. Eu costumo dizer, Ricardo, que comodidade, em alguns casos, é o caminho para o fracasso. Aquelas pessoas que não conseguem se reinventar, que não conseguem evoluir, digamos assim, adicionando algo novo ali, complementando com algo novo, acabam por sofrer.
A gente tinha um mercado, no início da pandemia, por exemplo, a procura de álcool em gel, uma busca desenfreada aí, enlouquecida, e aí entraria até alguns pontos filosóficos que não dá para a gente tocar aqui, que senão a gente ia levar mais uma hora apenas com Falaremos ele. aqui por Seria horas. moral e ética, por exemplo, né? E esses temas mais pertinentes. Mas a gente tem pessoas que acabaram até fugindo à própria moral e à ética. Quando a gente via nos jornais pessoas falsificando álcool em gel, momento de pandemia, momento que as pessoas estavam, todo mundo ali com medo de morrer, aflitos, com parentes já internados, o pessoal se aproveitando do momento para falsificar os produtos, outros ali para explorar o mercado realmente, né, levando tudo, a lei da oferta e da procura falou mais alto, o capitalismo aí falou mais alto, né? A Sim. gente não tem mais o Marx aqui para ver, né? Para ver essa situação toda É, capitalista. Então, a gente teve esse afloramento aí. Mas algumas pessoas, de fato, conseguiram se reinventar. A gente tem o crescimento muito grande ali do delivery, por exemplo. O pessoal que tinham os seus estabelecimentos abertos começaram a entregar. Perceberam que o pessoal estava ficando mais em casa, estava atendendo verdade. mais, então começaram a levar o produto até as pessoas que precisavam. E o delivery não ficou só nos alimentícios. A gente teve alguns supermercados que se adequaram ali de início, Sim, mesmo que depois caíram medicamentos. no início, né? Foram se adaptando ali, começaram a ter delivery, fazer as compras de casa, os aplicativos de compras foram surgindo. Então, houve uma adaptação, mas aqueles que ficaram na comodidade estão, infelizmente, fadados ou encaminhados ali ao fracasso, talvez, porque Sim. não conseguem se adaptar à situação, não conseguem assimilar a situação, e alguns por medo. E uma das frases que muito me motivou, principalmente na caminhada política, foi deixar de lado o medo. E uma frase que sempre me motivou também foi do William Shakespeare, quando ele diz que os nossos medos são traidores e nos fazem perder o que poderia ser nosso pelo simples medo de tentar. Então, eu tenho medo de tentar, Menestrel. o menestrel. Eu posso Maravilhoso. perder aquilo que poderia ser meu, né? Pelo medo de tentar. E aí, o que você tem a dizer com relação à comodidade? Aquelas pessoas que ficaram estagnadas. Olha, é o seguinte, a sua esposa, a Sainara, que está nos assistindo agora, ela é bióloga, certo? É isso. Bióloga. Ela, me corrija se eu estiver enganado, Charles Darwin, naturalista britânico lá do 16, 18, não lembro qual é o século dele, não sei se é o 18, e quando ele escreveu o livro A Origem das Espécies, ele escreveu também a teoria da seleção natural. Na natureza, só os mais fortes sobrevivem. E na sociedade de mercado, que é o capitalismo, Marinaldo, que está nos assistindo depois, faça suas ponderações, querido, tá? Fica muito evidente que a lei do mercado não é diferente. Se você não for se adaptando àquilo que o mercado quer, aquele momento que ele precisa, porque a nossa sociedade também é muito imediatista. Então, para esse momento, o perfil de empresa não servia mais. Hotéis estão fechando por falta de clientes. Você tem também os bancos físicos têm uma tendência a deixar de existir, porque os bancos virtuais estão tomando cada vez mais mercado. Bancos que eu não sei nem pronunciar o nome, e que estão funcionando aí no mundo inteiro. Então, a lei lá na biologia, ela também funciona aqui, né, na economia. Então, as pessoas que não se reinventarem no sentido econômico da coisa, elas simplesmente vão deixar de existir no mercado, elas vão perder a competitividade. Eu não sou economista, óbvio, né? Mas a história, como ela trabalha com tudo, ela provou isso. Lá no finalzinho da Idade Média, aquelas pessoas que ainda queriam viver em feudos, que queriam viver ainda em uma vida muito campestre, em uma vida presa, elas acabaram perdendo digamos assim, o lugar para os grandes comerciantes que estavam surgindo nas cidades, para os banqueiros, para aqueles que plantavam em grande escala, e aqueles que queriam plantar só para sobrevivência acabaram caindo no esquecimento. Então, a palavra de ordem é reinventar. O verbo é esse, reinventar. Ou estaremos fadados ao fracasso. E, inclusive, a escola, né, sou professor, a escola ela está fazendo isso no Brasil e no mundo nesse momento.
Já está tentando se reinventar, tentando fazer um trabalho online, tentando mandar atividade para os alunos. E, enfim, eu não vou entrar nessa discussão, porque senão eu teria mil coisas para falar aqui. Infelizmente, muitas coisas ruins que não estão dando certo na rede pública, mas é uma forma de fazer alguma coisa, né? Estão tentando se reinventar. Verdade. A gente tem ali, partindo desse princípio da comodidade, a gente parte para a ideia de que é preciso reaprender, reaprender a lidar com algumas situações, e nisso a gente precisa se reinventar. Por exemplo, a gente tem o sistema EAD, como tu falou sobre a educação. Eu, por exemplo, gosto do sistema EAD, mas eu tenho amigos que não gostam, que sempre criticaram o sistema EAD, nunca acharam nada proveitoso. E durante a pandemia agora precisaram lidar com o sistema EAD, estão precisando lidar com o sistema EAD, gostando ou não. Ou Era não. algo que vinha crescendo, era, né? Mas agora a gente se vê obrigados a lidar realmente com o sistema EAD. E aí, nessa situação, surgem algumas coisas que acompanham ali, digamos, a tecnologia, a evolução tecnológica. Sim. Muito bem sabe, na história, a gente tem a Revolução Industrial, né? E a gente lembra também da questão da comodidade com o grande Chaplin lá, quando fez Tempos Modernos. E a gente tinha ele trabalhando o dia na fábrica, era o mesmo sistema, era o dia todinho, quando ele saía na rua, as mãos dele já estavam automaticamente repetindo Automáticas, é verdade. o trabalho que ele fazia na fábrica. A gente lembra dessa situação. Então, a gente teve a Revolução Industrial, a gente teve ali, após a Primeira Guerra Mundial, também a gente teve uma evolução bem grande, significativas, como a ocupação da mulher no trabalho, nas indústrias. E nisso a gente percebe agora com essa pandemia o boom aí das redes sociais. As redes sociais já vinham numa crescente boa, mas agora as redes sociais começam a oferecer alguns serviços a mais. Por exemplo, a própria live que a gente está fazendo agora. A gente não tinha muito esse Exatamente. costume, a gente sentava e filosofava, a gente sentava aí e começava a conversar sobre a vida, sobre os temas aí filosóficos, e agora a gente começa a perceber a ideia, não, vamos transmitir, vamos mostrar para mais pessoas, está sendo tudo mais fácil, o Facebook está tendo a botãozinho de live lá, o YouTube tem também, Instagram, e as demais, né? A gente vai vendo as redes sociais crescerem aí. É um período também que uma parte da sociedade a mais começou a ficar em casa, e aí surgiu também o boom ali do home office. Por exemplo, algumas pessoas começaram a desenvolver suas atividades que antes eram feitas de forma presencial, conjunta, agora de forma remota, na sua própria casa. Era algo que já existia, mas não com uma proporção tão grande. E agora, algumas pessoas se veem obrigadas a isso, né? A se adequarem a esse momento, à tecnologia em si, né? Verdade. Primeiro eu queria deixar bem claro que eu não tenho nada contra a EAD, tanto é que eu fiz uma faculdade assim, à distância, né? Fiz Somos dois. especializações assim também. E é um momento em que você não finge, você não pode fingir que estuda, porque é você e você, né? Então, você falou da questão da Revolução Industrial, e quando você analisa o século XVIII, que foi a Revolução Industrial na Inglaterra, e você analisa, por exemplo, um fenômeno terrível como a Primeira Grande Guerra, em especial a Segunda de 39 a 45, envolvendo ali as grandes potências europeias e a entrada de potências externas, como é o caso dos Estados Unidos, você percebe que as nações que se reinventaram primeiro foram as nações que conquistaram mais espaço. Por exemplo, em boa parte dos países europeus, mulheres não participavam da guerra de jeito nenhum, nem mesmo nos bastidores. Ao passo que nos Estados Unidos as mulheres produziam navios, as mulheres estavam nas fábricas, na indústria bélica, né? Então, as nações que fizeram aproveitamento de toda a sociedade, que se reinventaram nesse sentido, elas acabaram tendo um pé na frente, né? Saíram com certas vantagens. Então, hoje nós temos o mundo ao nosso favor. Teve um pensador japonês, que eu não consigo lembrar o nome, né? E não é para menos, é muito difícil pronunciar os nomes deles, e eu não quero arriscar aqui. Mas ele dizia o seguinte: olha, o futuro da humanidade, ele vai girar em torno de luz e tecnologia.
Você olha para Las Vegas, por exemplo, você olha para Hong Kong, você olha para as feiras de tecnologia, e a gente tem mesmo que usar essas coisas ao nosso favor. Né? Eu nunca, como eu falei para você agora há pouco antes da live, eu nunca imaginei que um dia, estando eu lá na minha humilde propriedade rural, eu conseguiria postar uma atividade para um grupo de alunos, eu conseguiria fazer uma live em cima de um morro, por exemplo, né? Com as vacas mugindo atrás. Isso é tecnologia, isso é reinvenção, e todas essas coisas surgiram para melhorar nossas vidas, e não para complicar, né? Ainda bem. Já pensou passar por uma pandemia dessas sem todo esse aparato tecnológico? Estaríamos ferrados, né? A gente até começa a refletir um pouquinho ali como que o pessoal passou pela própria gripe espanhola, pela peste negra, né? Tendo que ficar em casa. E hoje a gente, com todo esse aparato tecnológico, antes da pandemia, a gente já começamos a perceber. Eu que gosto muito de observar, como já te disse, eu sou mais de ouvir, o papel do filósofo é mais Sábio. esse, mais que falar, né? E a gente já começou a perceber. A gente estava ali numa mesa, digamos, para jantar entre amigos, com 10 pessoas, tinha 8 ali que estavam só no celular, conversando às vezes com outro que estava lá longe, enquanto os 10 estavam ali, mas estavam meio que incomunicáveis, né? Uma hora ou outra falava alguma coisa, mas a pandemia parece que nos mostrou que existe de fato essa realidade e a necessidade também de um relacionamento social. Todo mundo começou a sentir falta de imediato. Não é à toa que é perceptível nos memes. Nos memes é direto, né? Tem uma aglomeração hoje, é a aglomeração clandestina, e aquela falta do contato mesmo. E uma visão foi elevada, uma visão altruísta. A gente tem o próprio Cristo ali sempre ensinando sobre o amor. A Bíblia revela diversas vezes, amar o próximo como a ti mesmo. Ela ensina muito sobre o amor. E a gente acabou percebendo nessa pandemia que o amor ele pode se manifestar de formas diferentes. E aí a gente também não dá para correr muito sobre o tema, né? A gente tem o Eros, e aí vai mundo afora. Mas o interessante sobre o amor é que ele é manifestado de diversas formas. Uma dessas formas que a gente acabou percebendo na pandemia em si é que amar não significa abraçar. Amar não significa você estar colado ali com a pessoa. Agora a gente teve que fazer o oposto. Eu amo, é do grupo de risco, eu não vou visitar. Eu amo, é do grupo de risco, eu não vou abraçar. Dói, ruim, mas é uma forma de demonstrar amor, uma forma de demonstrar preocupação. Eu amo, eu não vou sair porque eu tenho um familiar de risco, eu vou ter cuidado com ele. Tem um vizinho que é do grupo de risco, eu vou fazer as compras para ele, eu não sou, eu vou fazer as compras. Vou higienizar com álcool, vou entregar para ele. A gente começou a explorar essa questão também das diversas manifestações do mundo. E aí a gente acabou percebendo, Ricardo, que a gente vive uma sociedade, como diz o Zygmunt Bauman, sociedade líquida. A gente tudo é passageiro, onde a gente percebe que as coisas que vão rápido, passam-se rápido, e às vezes a gente acaba não dando tanto valor, talvez não percebendo. Como eu disse, daquele nosso primeiro suspiro lá para o último suspiro, a gente tem um intervalo aí da vida. A gente tem um período da vida. No início dessa vida, a gente está formando, a gente está crescendo, a gente está nutrindo, e aí chega uma determinada fase. O indivíduo está trabalhando, está ganhando o seu sustento, da sua família, está desenvolvendo as suas atividades laborais, reproduz, cresce, evolui, e aí de um determinado momento da vida, alguns definem lá pelos seus 65 anos, 70 anos, começa, um brincão Cortella muito atualizado, começa a desinstalar alguns aplicativos de fábrica. Começa o joelho, as costas começam a doer, e as conversas entre rodas de amigo começam a mudar, né? Há uns anos atrás, a gente senta 3, 4 amigos, começa lá. Por exemplo, eu levantei 15 quilos. Não, eu levantei 20. Não, eu levantei 70. Mas estou todo mundo espantado. Outro dia, eu levantei 3 da manhã, fui dormir. No outro dia, passei a noite acordado, dormi lá no outro dia um pouquinho, e estou bem.
E aí, quando a gente começa a desinstalar esses aplicativos, começam a mudar as conversas na roda, né? Mas eu levantei hoje com uma dor diferente. Levantei com o joelho doendo, a coluna hoje deu uma travada, eu levantei com uma certa dificuldade. Já não consigo memorizar tão fácil. Começo a desinstalar os aplicativos de fábrica. Eu começo a caminhar para o final da vida, para o momento em que a gente não tem mais aquele vigor lá no auge da juventude. E a gente tem que pensar, refletir um pouquinho sobre isso, sobre justamente esses momentos, né? Sim, O que dará amanhã, como eu quero estar amanhã, onde eu pretendo estar amanhã. E aí, nisso, entra o X da questão. Ou eu me reinvento nesse ano de pandemia, ou eu espero ele passar e volto a citar os memes. Desinstala 2020, para mim foi perdido. Reseta aí que eu não fiz nada. Ou eu vou chegar em 2021, uma hora essa vacina vai estar pronta, querendo Deus, a gente espera muito e logo essa vacina vai estar pronta, tudo vai começar a voltar à normalidade, mas o que é que eu fiz em 2020? O que eu cresci em 2020, eu aproveitei para me reinventar em 2020. Por exemplo, as instituições migraram praticamente todas para o sistema EAD nesse período. E aí, eu aproveitei para fazer um curso enquanto eu estava em casa, eu aproveitei para melhorar minhas notas da faculdade, eu aproveitei para ler meus livros da faculdade. E aí, o que eu fiz no ano de 2020? Vai contar, né? é verdade. O ano de 2020, ele foi o ano de muitas reflexões. E ele foi um ano que mostrou para o homem, para o ser humano, para o Homo sapiens sapiens, né? Nosso nome científico, que nós somos apenas humanos. Nós estamos, na verdade, até postei outro dia um meme, uma frase bem engraçada até no Face, que dizia mais ou menos assim: o Homo sapiens sapiens se acha o máximo, o reino animal, mais forte de um vírus. E é exatamente isso que nós estamos fazendo. A criatura mais poderosa da Terra, no sentido de que é inteligente, de que é racional, né? Tão exaltado pelos humanistas, né? Pelos renascentistas, de repente se vê escondido dentro de uma casa, sem poder fazer muitas visitações, sem poder abraçar. Tem um poema que diz que os mesmos braços que abraçam são os mesmos que dizem adeus. E é muito complicado, porque ainda mais aqui no Brasil, porque nós brasileiros temos o hábito de abraçar. A gente gosta de fazer isso, né? Eu tenho um amigo chinês que diz que não consegue entender o porquê que nós abraçamos tanto, porquê que nós somos tão cheios de afeto, né? Gostamos tanto desse toque. E eu sinto que alguns povos estão sofrendo bem mais do que os outros povos. Não que a perda deles seja menos dolorosa, mas o modo como nós expressamos essa dor. Então, eu, por exemplo, passei alguns dias sem poder visitar a minha avó, a Edith, carinhosamente conhecida. Eu falo muito, conto muitas histórias dela para alguns alunos, a avó preta. E foi muito difícil passar um longo período sem visitá-la. Mas o ano 2020 ele trouxe muitas reflexões e uma delas foi como é que eu vou lidar com a vida daqui para frente? Será que o mundo vai voltar a ser o mesmo? É, como é que as coisas serão daqui para frente? O que eu estou fazendo aqui? Então, surgiram muitas questões no ano 2020, mas eu acho que ele foi um ano para se falar pouco e pensar mais, né, as nossas ações. Você vê, por exemplo, cantores que faziam 300 shows por ano, de repente estão em casa, né, com suas famílias. E isso abre uma questão: o que realmente importa na vida? Será que é a fama, uma carreira bem-sucedida, ou é passar mais tempo com as pessoas que eu amo, com as pessoas que eu gosto? O 2020 ele traz reflexões nesse sentido. O que importa? Né? A gente passou a pensar mais no valor da vida. Qual é o valor da vida? O que realmente é importante para nós, Homo sapiens sapiens do século XXI? O que é importante para a espécie? Né? Será que o glamour, a fama, o dinheiro é mais importante do que estar com as pessoas que nós amamos? E, ao mesmo tempo, há uma questão aqui negativa. Né? Os índices de violência que aumentaram, infelizmente, contra mulheres, contra crianças, os atritos domésticos por conta dessa convivência mal
digamos, que para alguns é ruim, para outros não. Algumas pessoas passaram a perceber que estar com a família é, de fato, a maior riqueza que eles têm. Inclusive, já tem gente cancelando boa parte da sua agenda para investir naquilo que para eles realmente mais importa. Então, essa pandemia ela também trouxe essa linha de reflexão voltada para as relações de afeto direto, sanguíneo, né? Família, 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 né? Então, é um ano filosófico 2020, né? Infelizmente, um ano de muitas perdas, mas um ano de muita reflexão também. Verdade. Eu defendo essa ideia de que realmente é um ano para reflexão, para introspecção, para repensar alguns princípios, repensar alguns valores. Às vezes a gente tem um adágio popular, e eu tenho um amigo que gosta de citar muito, a gente acaba valorizando muito as coisas e acaba coisificando as Uhum. pessoas. A gente dá mais valor para o materialismo, para o ter, para o possuir, do que para o ser. Verdade, Eu defendo muito a infelizmente. questão da ética, da moral, da reputação. Eu costumo defender muito. E algumas pessoas acabam não valorizando essa prática. Como, por exemplo, eu discordo severamente do Maquiavel, né, quando diz que os fins justificam os meios. Eu discordo. Eu acredito que os meios contam muito. Os meios que fazemos para alcançar o nosso objetivo contam e muito. Conseguir algumas conquistas. Que valor essas conquistas me agregam? Que bem essas conquistas me trazem? E as minhas lembranças dessas conquistas são boas? O que eu fiz para merecer? São algumas coisas que levam a gente a pensar. A meu ver, não vale a pena usar qualquer meio, principalmente os meios ilícitos, ilegais. Não vale a pena. Que orgulho eu vou ter em levantar um troféu se eu conseguir de maneira desonesta? Não vai me trazer orgulho. Na melhor das hipóteses, talvez um arrependimento em algumas pessoas. Em outras, uma amargura, uma tristeza, né? Então, Você é um assim, homem cara, que tem ética, João. obrigado. Tem muita gente por aí que não tem escrúpulos, né? Tem gente que se apega àquela parte lá do Maquiavel que diz o seguinte, que é que eles conhecem o homem e dê poder a ele. Ou citam ainda pior. Ah, deixa eu lembrar da frase, fugiu da cabeça agora. Isso é efeito da idade que vai chegando. O homem esquece com mais facilidade a morte do pai do que uma herança mal repartida. Ele está querendo dizer com isso que nós somos extremamente gananciosos e, inclusive, essa palavra, o nome Maquiavel acaba dando origem a uma palavra, né? Maquiavélico. E voltando para aquilo que nós estamos falando, que é essa questão da reinvenção, eu acredito que o homem precisa se reinventar enquanto ser humano. Está faltando muito isso. Eu preciso me reinventar enquanto membro de uma sociedade inteira. Porque eu acho que o individualismo o que fez com que essa pandemia se tornasse tão difícil de ser combatida em diferentes lugares do mundo foi exatamente isso. O meu ego. Eu estou bem sem me preocupar com os outros, né? Então, eu acho que acredito que está faltando muito essa questão da reinvenção pessoal mesmo, no sentido de pensar no coletivo. Eu sou um ser, eu sou um indivíduo que vive no coletivo. E esse coletivo ele precisa estar, ele não pode ser prejudicado por mim. Então, eu acho que essa pandemia também traz essa reflexão de viver no coletivo. Né? Porque há pessoas que sabem que estão infectadas e ainda assim sai na rua sem usar máscara, vai visitar pessoas e simplesmente não respeitam os outros, né? Enfim. Verdade. Essas reflexões, elas são interessantes porque nos levam a repensar alguns princípios e valores. Volto a citar aqui mais uma vez o Portela. Ele resume muito bem, Ótimo. é, não canso de citar, ele reflete muito bem sobre o significado da palavra ética.
para ele faz isso com a maestria. Ele diz que ética é a resposta para quero, devo e posso. Só isso. Resposta para 3 perguntas. Eu quero, eu devo, eu posso? As respostas. Se estiver de acordo, eu estou eticamente correto. Algumas pessoas não se valem da ética para conseguir o que querem. E aí a gente, mais uma vez, cita o que a gente viu na pandemia. Pessoas adulterando álcool em gel, cargas de máscaras sendo roubadas, enquanto a gente estava tendo um alto índice de profissionais da saúde, pessoas que estavam lá arriscando a sua saúde e a da sua família. E aí a gente viu um exemplo que comoveu a internet, um colega de profissão, técnico de enfermagem, dormindo no terraço para não se contaminar sua mãe, que era do grupo de risco. A preocupação eu tive por mim, minha preocupação em não contaminar minha família, que é do grupo de risco. Então, a gente viveu um momento de grande tensão, realmente. E algumas pessoas, desprovidas, digamos, da ética, da moral, aproveitaram do momento. Criminosos em si, né, usando máscaras, roubaram álcool em gel e tudo mais, aproveitando do momento e usando desonestidade. Tem algumas coisas que algumas vezes eu chamo algumas pessoas para refletir, cara, é no seguinte: pessoas que dizem que o dia mais feliz é quando acha dinheiro. Não sei se para mim é tão interessante. Para mim é uma escada alta para não ter para pegar. Para mim, sinceramente, eu não sei se é tão interessante, porque se eu achar, é sinal de que alguém perdeu. Aquela pessoa que perdeu, vai fazer falta? Talvez mais que para mim, que estou achando, né? Não seria mais útil para ele, às vezes? Não será que poucas pessoas têm digamos que, a honestidade de procurar o dono? E ainda tem a dificuldade quando se procura o dono, né? Porque algumas pessoas que não são ainda se apresentam como sendo, né? E nisso a gente percebe, até nos grupos, quando você acha um cão de raça, devolve, mas tem que ter foto, tem que ter carteirinha de vacina, porque as pessoas se aproveitam, infelizmente. Infelizmente é assim. Em uma pandemia que a floração, digamos que, do amor, do altruísmo, mais uma vez, eram para estar elevados, algumas pessoas não conseguem nem aí. E eu lembro da expressão de um jornalista nordestino, que ele costumava dizer durante a apresentação do jornal que, para ele, quem não vive para servir, não serve para viver. Interessante. Verdade. Se a gente parar para pensar um pouquinho, colocar um pouquinho no lugar do outro, Ricardo, a gente muda a nossa forma de ver e pensar. A gente começa a valorizar um pouquinho mais. A gente, quanto servidor, nós somos servidores, né? Servidores públicos. Sim, tanto você quanto eu. Se a gente pensar como uma pessoa que nós vamos estar atendendo, né? Quando eu vou para o hospital, minha mãe tem uma frase: isso é todos os plantões. Ela não perde um. Quando eu saio para o plantão, ela diz: trate os outros como você gostaria de ser tratado. Porque o paciente pode ser ela, pode ser outra pessoa da minha família. E nisso a gente aprende grandes lições, né? A gente aprende grandes lições. Verdade. Isso abre uma pergunta, né? O sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Eu estou aqui falando com um cara que é filósofo, que é enfermeiro, que está vereador, um cara que provavelmente leu muito mais do que eu ao longo desses últimos tempos, né? Olha a biblioteca ali atrás dele. Não, João. Essa pergunta é uma pergunta que muita gente já fez, mas poucas pessoas, talvez só uma pessoa tenha dado uma resposta, e essa resposta não foi uma resposta verbal. Eu acho que foram, talvez, os atos foram a resposta. Qual é o sentido da vida? Muita gente se perguntou sobre isso nessa pandemia, né? Passou a refletir sobre, não só sobre sobreviver, não só a gente estar vivo, mas o sentido de estarmos todos aqui. Qual é o sentido da vida? Como é que eu vou te passar essa pergunta para você fazer uma reflexão. Em seguida, eu dou o meu pensamento sobre isso. Tá ótimo. Quando falar em sentido da vida, eu lembro aqui de Alice no País das Maravilhas. Um desenho filosófico, bem interessante. A gente tem ali o gato,
E então eles falam na estrada, para onde essa estrada leva? Ele pergunta, para onde você vai? Quando ela responde, não sei. Ué, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E na vida, a gente tem essa busca por um real Essa questão, sentido. tá? A gente. Eu tenho preocupação com isso, João. Eu acho que o sentido da vida acabou caindo num certo relativismo. Talvez o que te dá sentido, o que te dá sentido de viver, seja totalmente diferente daquilo que me dá sentido, que faz sentido a minha vida, o meu viver. Agora, eu gosto muito de um escritor brasileiro, Rubem Alves, que ele discute essa ideia da maneira mais simples. Ele deu uma ideia muito simplória da felicidade. E é tão simples que eu peguei essa ideia para mim, porque o meu pensamento de felicidade, de sentido da vida. Bom, o sentido da vida para mim é ser feliz. E o que é felicidade? Sabe, outra questão. Bom, ainda pensando nessa ideia simples que ele tem, né, de felicidade, ele escreve no livro dele, ele fala sobre isso, as coisas que me faz feliz, e ele diz que felicidade para ele, aí ele conta de um momento que ele viveu na vida. Ele tinha 8 anos, estava sentado embaixo de uma árvore, a grama bem verde, ele, as irmãs dele, o pai e a mãe no piquenique, ele correndo atrás de uma bola de futebol. Aquilo para ele era felicidade. E aquilo fez me lembrar da minha infância. E aquela coisa, nossa, eu era tão feliz, né? E não sabia. Então a felicidade, a partir desse pensamento, ela é uma coisa, um momento, ela é momentânea. São momentos. Ninguém é feliz o tempo todo. Por exemplo, a humanidade não está feliz agora nesse período de pandemia. Mas mesmo no meio de todas essas dificuldades, existe momentos de felicidade também. Aquele tiozinho de 110 anos que se recuperou da doença, uma invenção de um respirador barato criado no laboratório no fundo de um quintal ou nos laboratórios das universidades. Então, o que faz sentido, o sentido da vida, para muitos, é ser feliz. Essa é a ideia que muitas pessoas têm. Muitas pessoas acham que o sentido da vida é ganhar dinheiro, é chegar a ser um político, roubar bastante para sair da pobreza, deixar de ser classe média ou deixar de ser pobre. Muitas pessoas, o sentido da vida delas está, infelizmente, ligado ao ter. Você falou agora há pouco do Mário Sérgio Cortella, que eu também gosto bastante, e ele tem uma frase que diz o seguinte: bom é ter as coisas, sem que as coisas nos tenham. O dinheiro não pode me dominar, eu é que tenho que dominar ele. E tem gente que é dominada por pensamentos, às vezes, muito pequenos, muito mesquinhos mesmo. Mas o sentido da vida, essa pergunta ela foi feita por grandes filósofos também. E um grande filósofo, que não frequentou a escola de Platão, porque ele nasceu muitos anos depois, foi um homem chamado Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele respondeu a essa pergunta: qual é o sentido da vida? E a resposta para essa pergunta, qual é o sentido da vida, ele responde servindo. Como alguém, de acordo com a literatura bíblica, né, como é que alguém é Deus e chega no nível dos mortais? Vai abraçar leproso, vai conversar com prostituta. Ele serviu pessoas que a sociedade odiava. Então, o sentido da vida, de acordo com Cristo, é servir. E o sentido da vida para muitas pessoas que eu tenho percebido, inclusive, principalmente certos servidores, porque existem dois tipos de servidores da saúde. Existe aquele que fez só para usar um jaleco branco porque é bonito, e existe aquele que ama a vida. Porque bons profissionais e péssimos profissionais existem em todas as áreas. Existem péssimos professores, péssimos. Existem péssimos advogados, etc. Em todas as profissões é assim. Agora, a gente percebe que muitos profissionais, eles deram a vida por isso, pesquisando. Então, o sentido da vida, uma reflexão que nasce nesse momento de pandemia, vai ser exatamente a resposta que a gente dava em servir. Servir. A todos, sem distinção. Mostrando que o Homo sapiens sapiens só chegou onde chegou porque foi possível uma coisa chamada colaboração. Né? Viver em coletividade. É por aí. Prossiga, querido.
Quando a gente fala em sentido da vida, eu lembro aqui de uma expressão muito famosa que se remete à escola de Sagres. Eu, como historiador, não sabia muito bem que ainda há umas indagações sobre a tal escola dos navegantes, ainda tem um fator histórico aí pelo meio. Mas, enfim, existe essa frase que foi atribuída a Fernando Pessoa, poeta português, um bom tempo. E após a morte dele, encontraram escritos, segundo a literatura, de que ele reconhecendo que era da escola dos navegantes. E, inclusive, um ex-presidente nosso atribuiu essa frase a um contemporâneo, a Chico Buarque, né? Mas não foi o Lula, né? Por aí. A gente teve. Depois ele consertou. Em outro discurso à frente, ele consertou. Ele disse que é a escola dos navegadores. Ele foi até mais além, né? Nem a poeta foi correto. E a gente tem essa célebre expressão que acaba por dizer: navegar é preciso, viver não é preciso. E daí a gente tem a palavra preciso em duas interpretações, no sentido de exatidão, porque quando você sai numa embarcação, tem uma bússola, ela vai te levar a um destino exato. Talvez a vida não tenha essa exatidão. E a gente tem a palavra preciso também no sentido de necessidade. É necessário navegar, porque se não navegasse, não descobririam novos países, novos lugares. E viver é necessário. A gente tem umas reflexões advindas dessa expressão. Mas eu sempre digo, Ricardo, que como teólogo, eu tenho que apresentar algumas explicações. Quanto filósofo, eu tenho que indagar, perguntar. Quem quiser responder, vá me responder. Os políticos que se virem. Se virem para responder as perguntas. Mas a gente tem o princípio bíblico, que eu considero como uma base muito interessante para a sociedade, uma base muito sustentável. O princípio bíblico, ele te traz ética, te traz moral, ele te traz consciência do amor ao próximo. E como você bem disse, Jesus ele não ensinou na teoria, mas na prática o real sentido da vida, que realmente é servir ao outro, é ser útil ao outro. Que diferença eu faço no bairro que eu vivo? Que diferença eu faço no meu trabalho? Que diferença eu faço na sala de aula? Eu sou um bom professor? Ou eu sou mais um professor? Sou mais um professor. Eu sou um bom político? Ou só sou mais um político? Eu faço a diferença? Eu me lembro do discurso de posse da nomeação de vereador, do mandato de vereador, e eu me lembro muito bem de uma frase que eu disse, e a gente vai estar encerrando esse mandato, essa legislatura, se Deus permitir, no final do ano, e no discurso de posse, eu disse algo que não me esqueço jamais, que era meu desejo do mandato, grande desejo, é chegar ao final dele, conseguir concluir os 4 anos de mandato, poder olhar para trás e ver, eu deixei lá a minha marca, eu consegui fazer algo diferente, eu consegui colocar algo de marcante lá, e também não ter de que me arrepender. Não ter algo atrás que vá me envergonhar, que eu vou olhar para trás e dizer, não, eu tenho vergonha disso que eu fiz. Então, são princípios que eu carrego e acredito que quero levar para toda a vida. Então, para a gente finalizar essa ótima conversa, esse ótimo bate-papo, essa reflexão filosófica, já quero desde já deixar aqui mais um convite para que a gente refaça com outro tema. O sistema de reinvenção é de momento, é necessário, mas nós temos N temas filosóficos aí. Temas, exato. Eu queria pedir desculpa para o pessoal que está me escutando. Eu falo demais. É um defeito que todo historiador traz lá da academia. Nós geralmente falamos muito. Mas eu não poderia também deixar de terminar essa live dizendo para o João Antônio, que é um amigo meu de infância, a gente se conhece há muito tempo. E na eleição passada eu votei para o João Antônio, ele era candidato a vereador, eu votei. E eu acompanho o trabalho dele dos bastidores, vendo os requerimentos que ele sempre postava. Então, eu acho que ficou muito bem claro qual é o trabalho que um bom legislador tem que fazer. E eu queria te parabenizar, João, porque você não se corrompeu, você fez um bom trabalho. Eu queria dizer que nessa eleição nós estamos continuando, que você representa muito bem a juventude, e você é, na política, uma reinvenção no sentido
Você deu um up na política. Porque nós temos uma política ainda do coronelismo, né? Mas você fez uma coisa diferente. Então, eu queria convidar aqui os meus amigos que votam em São Domingos da Araguaia. Pode no João, que o seu voto vai ser muito bem aplicado. Ele vai representar muito bem você, essa parcela de pessoas que acreditam na ética, na moral e no bom político. A proposta é até pena dos bons políticos, porque eles são poucos, mas eles sofrem por causa dos maus, né? Agora, é evidente que os maus não podem predominar, né? Como diria o Luther King, o que me incomoda não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, meu querido, vai lá, pisa fundo. São Domingos do Araguaia precisa de você, de mais pessoas que têm essa linha de raciocínio, esse linha de pensamento. E eu queria dizer que muito obrigado pelo convite, por a gente estar conversando sobre essas coisas. A gente falou de tanta coisa aqui. E para mim foi um papo super agradável. Eu estava meio nervoso no início, nunca fiz uma live na vida. Mas eu amei a experiência e você pode contar comigo para outras vezes. Aí você que está em casa, muita gente nos assistindo agora. Obrigado pelo carinho de todos. E até a próxima, se Deus assim quiser. Ricardo, eu quero agradecer imensamente, agradecer suas palavras, agradecer a participação, agradecer a confiança e a credibilidade. Você bem disse, é uma amizade que se estende desde a infância. E a Bíblia nos ensina isso, que as boas amizades, elas devem ser preservadas, cativadas, devem ser guardadas. E isso é algo que vale muito e que está escasso no dia de hoje. Uma amizade verdadeira, uma amizade desprovida de interesses pessoais, e isso está escasso. Queria dizer que o Marinaldo está ali comentando, e quer dizer que a gente vai fazer uma live, viu, Marinaldo? Vamos fazer uma live com um tema político aí, que é Sim, a faz, né? precisamos de você. Então, assim, agradeço desde já, Ricardo, e deixo mais uma vez convite para a gente fazer um próximo momento com outro tema. As reflexões são tão boas, são tão interessantes, para quem está na faculdade, para quem está no ensino médio, que se depara com a filosofia, em determinado momento acha um bicho de sete cabeças, para quem se depara com a história e acha chato, porque é muito texto, muita data, mas que no final das contas é algo fascinante. Muito tem a nos ensinar, muito tem a agregar a nossas vidas. A história nos ensina muito, nos ajuda muito. Eu de fato, sou um amante da história. E, como filósofo, a gente até se sente como a ciência mãe, né? A filosofia, a É, história é uma filha da filosofia, né? Então, a gente, não é a ciência, mas é a mãe das ciências, né? a mãe, É. a filosofia, a mãe da história. Uma história tão fascinante, tão interessante. Então, mais uma vez, obrigado a todos que estão assistindo até agora. A gente está aí com 1 hora e pouquinho. Obrigado a todos que assistiram até agora. Nossa, já falamos mais de 1 hora, João. Mais de 1 hora, o tempo passa É, rápido, né? poxa, desculpa, pessoal de casa, que o papo estava muito agradável. Eu queria mandar um abraço para todo mundo que está nos assistindo, mas em especial a professora Valéria, que vai de Paraupebas, e ao Pedro e a Itamara, que são os meus vizinhos e amigos. Me disseram até que não ia fazer caminhada para nos assistir hoje. Obrigado pelo carinho, viu? E os alunos também. Um abraço. Para refletir em casa, fica aí a sugestão do Ricardo. O tempo passa rápido. E aí, período de pandemia? O tempo passa rápido, o tempo voa. O que eu fiz no meu tempo? Obrigado, pessoal. Uma boa noite. Um abraço a todos. Tchau.